Olá, minha saudação a todos, meus respeitos a todos. Sou Ramiro de Logandé, também conhecido como Alauni. E hoje eu fiz questão, mais uma vez, de publicar esse vídeo, de gravar esse vídeo, para que a gente possa estar compartilhando aqui diretamente do Templo de Oxum, da Casa de Oxum aqui de Manaus, compartilhar, eu não vou chamar uma dica, muito menos ensinamento, mas compartilhar a minha opinião que eu tenho a respeito da pergunta que foi me feita. Estava conversando com um rapaz que frequenta aqui a Casa de Oxum, Templo de Oxum, e ele me perguntou o que é mais importante dentro de uma casa de candomblé, de um templo de orixá, O que é mais importante? É saber muito? É saber muita magia? É saber muito feitiço? É saber cantar muito? É saber dançar muito? É saber tocar muito? E, ao meu ver, e aqui compartilho com vocês, que essa seja a minha opinião, e respeitando todas as opiniões, o conhecimento, a sabedoria, de cada um. Mas, ao meu ver, o que mais é importante dentro de um terreiro de candomblé, acima de tudo, é o respeito. Em qualquer lugar da sociedade, no trabalho, na escola, aonde tivermos, a gente precisa respeitar uns aos outros. Isso é fundamental. E respeitar a diferença do outro, o diferente do outro, a opinião do outro, ainda que a gente não concorde, a gente precisa respeitar. E se aquilo nos incomoda de alguma forma, cabe a nós se afastar. Uma vez que a gente não pode, nem tem esse poder, nem tem essa façanha de estar mudando a opinião de todo mundo, A gente pode compartilhar nossas experiências, nossa vida, os nossos aprendizados, mas mudar a opinião de ninguém a gente quase não consegue, ainda mais nos dias de hoje. A gente pode compartilhar e ajudar. Então, em primeiro lugar, em qualquer lugar da sociedade que haja grupos, que haja mais de uma opinião, mais de um pensamento, mais de uma pessoa, o respeito é fundamental. Sem o respeito, se a gente respeitar, que às vezes a gente está dentro do terreiro do candomblé, pela autoridade que exercemos, a gente que às vezes quer humilhar as pessoas, É um cargo, porque a pessoa ganha um cargo a mais, quer humilhar os que não têm, O que a gente precisa entender é que por detrás de qualquer abian, por detrás de qualquer iaô, existe um ser humano que tem dor, que tem sentimento, que tem vontade, que tem desejos, Que sonha com alguma coisa na vida. E a gente precisa respeitar aquele ser humano como pessoa, ainda que nós sigamos a liturgia, a hierarquia da nossa religiosidade. Mas é importante a gente entender que lá atrás daquele iaô, daquele abian, daquele médium, como diz na Umbanda, existe um ser humano que pode estar ali com uma dor, que pode estar ali, naquele dia da festa, lavando o chão, limpando o frango, sem sequer ter ainda tomado café. Muitos, em prova de fé para consagrado, nós estamos saindo aí de uma pandemia, Muitas pessoas estão desempregadas, sem dinheiro mesmo, muitas pessoas estão passando muita dificuldade. E muitas vezes o pai de santo come caviar, mas os filhos de santo estão comendo sei lá o quê. E às vezes esse não olhar para os filhos fica desproporcional. Eu particularmente eu tenho essa preocupação, Se não adianta eu estar charlando, como diz a expressão popular, nas redes sociais, arrotando conhecimento, idade de santo, isso e aquilo, viajando, e os filhos de santo, aqueles que seguem, aqueles que lavam o chão da casa de Oxum, estarem passando dificuldade. Agora é óbvio que nós temos que ter a compreensão e o entendimento de que a responsabilidade é de cada um, correr atrás do seu objetivo, acordar cedo, trabalhar, estudar, voltar a estudar,
correr atrás dos seus objetivos. Isso depende de cada um. Mas se a gente puder ajudar, orientar, que muitas vezes é um problema do caminho. Às vezes a gente briga, né, com uma pessoa para fazer aquilo daquele jeito que a gente quer e a pessoa não consegue. Muitas vezes não é ignorância da pessoa. Às vezes é problema de caminho, é problema de é o caminho da pessoa que precisa ser cuidado, precisa tirar um encosto, precisa tirar um espírito que a gente chama de ajogum, de ele, enfim. Nós precisamos identificar o que atrapalha tanto a vida daquela pessoa. Porque não pense você que nas casas grandes não tem gente que passa dificuldade. Tem, como em qualquer casa, qualquer lugar da sociedade, em qualquer segmento da sociedade religiosa. Não pense você que nas igrejas não tem gente que passa fome. Tem. No candomblé também tem. Na Umbanda também tem. O que cabe ao sacerdote é olhar com carinho, é olhar com respeito. Então, quando a gente fala respeito, não é só entender a diferença do outro, mas é olhar com carinho para a necessidade do outro, né? É ter essa empatia, é se colocar no lugar do outro por um minuto. Porque todos nós viemos lá de baixo. Todos. Os grandes sacerdotes, pode escrever, os grandes sacerdotes sempre têm uma história de muita dificuldade, mas esse é o testemunho, esse é o legado que ele deixa para seus filhos. O ensinamento de superação, né? Não pense você que entrar no candomblé é para enriquecer, para isso, para aquilo, não. Mas se a gente conhecer o nosso caminho, nossa missão, né? Aflorar nossos dons, conhecer, aprimorar as nossas qualidades e tentar abandonar os nossos vícios, sejam eles qual forem, e muitas vezes que os vícios nos colocam numa prisão sem grade. Essa é a grande verdade. Se a gente conseguir se libertar de muitos vícios, tem gente que tem vício de fofoca, aí ninguém quer, todo mundo se afasta, as portas se fecham. Tem gente que tem vício de roubar, né? Entra no candomblé, vira e mexe, leva ali um celular, leva ali um carregador, leva ali, são coisas simples do dia a dia, leva uma chinela, leva um sapato do irmão, empresta um alacá, um cojá e não devolve mais. Se faz de esquecido. E isso vai fechando portas. Isso é uma prisão sem grade, que a pessoa precisa se libertar desses pequenos hábitos que estão lá no caminho dela, para que ela possa ser querida, convidada, né? E se policiar. Então a gente precisa, como sacerdote, olhar para essas necessidades de cada pessoa, para que a gente possa olhar com carinho para todas essas necessidades. Porque eu sempre digo que os nossos maiores inimigos moram dentro de nós. Nossa preguiça, nossa procrastinação, né? A nossa ignorância, quando a gente ignora o conhecimento, a sabedoria, quando a gente desrespeita as pessoas, né? Que a gente ignora a hierarquia. Então, ela nos coloca, é uma arma contra nós, que só nos prejudica. A arrogância, a prepotência, ela não nos leva a lugar nenhum. E digo mais, muita gente anseia por méritos dentro das religiões, por ser autoridade. Isso é legal, isso é bom. Eu também já tive essa vaidade. Quem me conhece sabe que eu tive essa vaidade, eu não vou mentir, não sou hipócrita, nem seria imbecil de vir nas redes sociais ter um discurso e na vida real não condizer com aquilo que eu falo, né? Porque muita gente na teoria é que nem governo, né? No papel tá tudo resolvido, mas na vida real, na prática, não tem nada a ver com aquilo. Então a gente precisa ser mais pé no chão e encarar nossas realidades, né? Inclusive um dia desse, eu estava andando de ônibus aqui em Manaus e um amigo meu me encontrou dentro do ônibus e falou assim: olha, você chegou de viagem e está andando do ônibus. Sim, por quê? Eu passei tanto tempo da minha vida pagando caro para parecer que eu era rico, para parecer que eu estava bem. Porque tem disso, né? A vaidade dentro do candomblé, ela nos leva, ela nos coloca numa zona de escravidão, da gente querer parecer, da gente não querer dar o braço a torcer, não se curvar ao outro, não entender que a gente precisa de ajuda, né? E acaba ali vivendo de aparência. E eu vivi muito tempo dessa aparência, com as amizades erradas, ao lado de pessoas erradas, né? Se eu disser que eu estou 100%, não estou ainda não, viu? Se amanhã me verem na festa, na balada, eu também tenho meus dias de pessoa comum. E a pessoa me pergunta: olha, tá de ônibus? Sim. Se a gente soubesse o tanto que a gente gasta para parecer que e se a gente pegasse esse mesmo valor para investir, para se tornar realmente, e dar ouvido ao caminho. O meu caminho é Oxê, ele diz assim:
Nem tudo que brilha é ouro. Cuidado para não se deixar seduzir pelas bijuterias da vida. E isso é uma grande realidade, porque a gente, quando parece que a gente se coloca numa zona de conforto. Todo mundo já sabe, já pensa que eu sou, então eu vou me colocar como se eu fosse. E é aí que mora o segredo da história. É aí que a gente erra mais do que acerta. Então a gente precisa ter essa humildade, né? De dizer, eu ainda preciso de muita ajuda. Eu ainda preciso investir, crescer, prosperar, me aprimorar, para que as coisas aconteçam da forma que eu quero. Então, quantos dinheiro, né, eu gastava com Uber, gasto de Uber por mês? Dava a prestação de um carro. Por exemplo, tem gente que gasta de Uber para tudo que é canto, né? Para cima e para baixo. Se você juntar no final do mês esse mesmo dinheiro, esse mesmo valor e ver quanto que você gastou, estava dando para você pagar uma prestação de um carro, a prestação da casa própria. Mas enfim, isso é guerra de cada um que ande em paz com o seu ori. Voltando à pergunta que foi me feita, na qual eu estou aqui compartilhando com vocês, foi isso, né? O que é mais importante para uma casa de candomblé? Acima de tudo, o respeito. Né? O respeito é fundamental em todas as áreas da sociedade. Respeitar o outro, valorizar o outro como ser humano, né? E ter um olhar diferenciado para as necessidades do outro. Não é à toa que recentemente nós tivemos aí um problema com um Iaô que faleceu dentro do quarto, né? No espaço sagrado do candomblé. E isso, perdoe-me que eu vou falar, às vezes a falta de humildade de ir no pé do orixá, né? Jogar um obi para perguntar como que aquela obrigação tem que ser, quais são os cuidados que tem que ter, quais são os ebós certos que tem que ser feito, né? Porque o jogo, ele é a bússola, ele é o oráculo de GPS, como se fosse o GPS nosso, de cada dia. Ele que é a direção de um sacerdote, ele que é o direcionamento de uma casa, de tudo que a gente vai fazer, né? A gente não pode fazer do que dá na cabeça do nosso jeito. Nós temos que ter a humildade de perguntar o jogo, ou então pedir para alguém jogar para nós, né? Isso é muito importante. E o segundo ponto, que é muito importante dentro de uma casa de candomblé, para um babalorixá levar seu axé e fazer ele crescer, primeiro é o respeito, segundo é jogo de búzio. O jogo de búzio, ele é muito importante. Saber jogar. E saber interpretar as caídas. Estudar Odu, estudar a caída, estudar jogo de búzio, isso é muito fundamental. Por quê? Se eu, né, não estou ganhando dinheiro, não está vindo cliente na minha porta, aí eu vou ligar para me ensine um banho, me ensine um ebó. Não, eu vou no jogo. O jogo vai dizer, olha, você não está ganhando dinheiro por causa disso. Faça isso. Vou botar uma pessoa de obrigação. Como tem que ser essa obrigação? Aí no jogo, o jogo vai designar. Quer um, quer dois, não quer assim, quer assim. Então, se a gente seguir o jogo, a gente erra menos. Ninguém é perfeito, ninguém. Ninguém está imune ao axé, ou do axé nos passar a perna. Agora, é óbvio, se a gente tiver um pouco de humildade, de estar sempre ao pé do orixá, porque ele é o dono da casa. Quem é o dono da casa? O orixá. Se a gente perguntar dele o que deve ser feito na casa, no caminho, né? Aí a gente vai seguindo conforme ele vai nos orientando. Então, o jogo de búzio é fundamental. Qualquer problema que você tem na vida, seja amoroso, financeiro, afetivo, não está tendo filho de... não tenho sorte para filho de santo, não vê o que está acontecendo. Vai no jogo. Vai aparecer um caminho que você... aí o jogo, inclusive, vai dizer. Às vezes, é a falta de caráter do próprio pai de santo. Às vezes, não está agindo com boa fé com os filhos de santo. Os filhos de santo são pessoas vivas, estão indo embora. Então, você acaba se policiando, né? Porque o orixá não mente. O orixá não concorda com a nossa sem vergonhice. O orixá que concorda com a nossa sem vergonhice não está ali. O orixá não concorda. Meu orixá nunca concordou com o meu erro. Nunca. E no dia que ele concordar, ele deixa de ser orixá. Né? Porque eu tenho que fazer a vontade dele, não ele tem que fazer a minha. O orixá é assim. Quando eu for me embora, a natureza vai continuar do mesmo jeito. A água vai continuar líquida, vento vai continuar vento, folha vai continuar folha. Nada vai ser mudado por causa da minha opinião. Agora eu preciso mudar, eu preciso me aprimorar, eu preciso melhorar conforme a natureza me pede, né? Isso é o fundamental para o candomblé. Isso é importante para o candomblé. Ter essa humildade, né? De entender que nós fazemos partes da natureza.
que nós temos nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades, né? E isso tudo precisa ser cuidado e olhado com muita precisão. Falamos que o primeiro princípio para se ter uma casa de candomblé em pleno andamento é o respeito, olhar com humildade, olhar com empatia para o outro. Segundo, jogo de búzio para um sacerdote. Senão fica fazendo tudo o que dá na cabeça. E quando a gente faz tudo o que dá na cabeça, a gente acaba copiando, né? A gente vai na casa do outro e vê um vaso em cima do portão, a gente coloca na nossa, porque achamos bonito. Aí se torna um axé tiquinho, que não tem identidade religiosa, né? E o terceiro ponto é isso aí, identidade religiosa. Né? Não adianta a gente viver fazendo tudo que dá na cabeça, porque nessas experiências, vamos chamar assim, uma hora a gente acaba matando alguém. Já vi muitos pais de santo bom, de nome, onde Iaô se enforcou, né? O Iaô saiu da obrigação de querer, o carro passou por cima, perdeu tudo. Uns eram bem casados, bem empregados, fizeram o santo, se afundaram na vida, né? Já vi pessoas que foi assentar na casa de um pai de santo ou de mãe de santo e do nada a pessoa vendeu a casa, fechou, acabou com tudo. Então, porque assim, a gente tem que entender que cada uma pessoa, cada um ser humano, cada um terreiro, cada uma casa, cada um ser humano tem um caminho. Que não se pode fazer tudo com uma receita de bolo. Não é. Candomblé não é receita de bolo. Candomblé é natureza. E cada ser humano tem uma natureza diferente do outro. Tem um organismo diferente do outro. Tem um caminho, tem um odú, tem um ori diferente do outro. Tem necessidade diferente do outro. Não é à toa que se você pegar 5 pessoas iniciadas para Oxum e Pondá, são 5 pessoas com personalidades diferentes, com caráter diferente e com comportamentos diferentes. Aí você fala, mas não era para ser tudo igual? Era, porém caminhos diferentes, odus diferentes, influenciam diretamente na vida dessa pessoa, na qual ela tem um segmento diferente. Por exemplo, Xangô era para as pessoas de Xangô ser altamente de caráter. E eu conheço pessoas na Bahia, por exemplo, eu não gosto de citar nome para não usar o nome de ninguém, que eu vejo que é como se fosse Xangô vivo na terra. Pessoas de caráter, pessoas de responsabilidade, pessoas que vivem pro axé, que se doaram pro axé, que abdicaram sua vida pessoal para viver pro axé. Isso é religiosidade, né? Então ali realmente a gente vê a presença do orixá vivo, firme, né? Naquela vida daquela pessoa. E não é à toa que a própria Bíblia diz que pelos resultados a gente conhece a qualidade da árvore. Então por aí a gente vê muita coisa. E para finalizar, reiterando o que foi falado, que tem identidade de axé, seguir o padrão de axé, a sua família de axé, mas acima de tudo, viver o seu axé. Se você tiver 100 anos de santo, se você não viveu na sua casa, com a sua família, com seus irmãos, você não aprendeu o candomblé. Infelizmente, muitos vão me ignorar aqui, muitos, no que eu vou dizer. Idade de santo não é sinônimo de conhecimento. Idade de santo não é sinônimo de conhecimento. Tem gente que faz santo, só volta na casa de santo para tomar a obrigação de 1, depois só volta para tomar de 3, depois só volta para tomar de 7. Não viveu. Quem não viveu não aprendeu. Toda teoria é bonita, mas somente a prática nos deixa apto a exercer a função na qual nos foi confiada, né? Se você tem 100 anos de santo, fala, eu sou filho do pai fulano da Bahia, da mãe fulana da Bahia, mas se você não viveu pelo menos um mês lá dentro, nas funções, amanhecendo, acordando de madrugada, limpando o frango, limpando o chão, vendo o rezo, o que bota na porta, o que enterra, você não aprendeu. Tem que aprender, tem que ter isso. Às vezes eu vejo muita gente que vai, vamos dizer, para as casas grandes, né? Vai para Bahia, vai para São Paulo, vai para as grandes casas de axé que tem pelo Brasil, os grandes sacerdotes, as grandes sacerdotisas. Só que vai para festa, chega enfeitado na hora da festa, na hora do candomblé, quando canta, Guajoê, Mariô, aí ela fica lá fora esperando para ser dobrado o couro para ela, né? Aí ela chega na hora da festa, ela não viu nada que aconteceu antes e nem de manhã cedo. Chegou para a festa para dançar, para cantar, para dar santo. Não aprendeu.
Então, quer aprender candomblé da Bahia? Chegue antes, fique na roça. Eu sei que às vezes é chato mesmo, porque é muito trabalho. Muito trabalho. Mas é assim que é o candomblé. É assim que é a nossa religiosidade. Não vai mudar para agradar ninguém. O orixá não vai se curvar à terra para agradar o homem. É o homem que tem que se curvar ao orixá para agradar a natureza. Então, eu vejo isso. E deixo essa dica aqui. Ó. Quer aprender candomblé? Viva o candomblé. Viva. Porque tem muita gente que vê alguma coisa e traz para sua casa e não sabe o contexto, o que está por trás daquela cantiga, daquele fundamento, daquele orô. E por que foi feito aquele orô naquele dia, né? Então, ir para a Bahia, ficar no hotel, tomando espumosa indo para a praia, não aprende candomblé. Você aprende candomblé indo bem antes de começar as funções, né? Dentro do espaço sagrado. Se hospedar na roça, ficar na roça, dormir no chão, dormir na esteira. Isso é axé. Se vai dar santo, por exemplo, você, me convidaram para dar santo, vai dar santo, né? Vai vestir santo, passa 24 horas sem transar, sem beber. Chegue na roça, tome um banho de folha. Durma na roça, para no outro dia você tomar outro banho de folha para de noite você sentir um negócio. Porque senão fica muito fácil. A pessoa passa o dia transando com o namorado, com a namorada, chega na hora do candomblé. Hoje tem candomblé à noite, lá na casa do fulano. Bora lá, bora. Chega lá. E aí? Como é isso? Né? Então, a gente vai amadurecendo e vai aprendendo que realmente o candomblé é cheio de regras, que muita gente está atropelando essas regras. E olha que eu não sou o melhor exemplo para falar de regra, não. Quem me conhece sabe que eu já atropelei muitas regras. Já, se tem uma pessoa que conhece os seus erros, sou eu. Não sou hipócrita, não. Porque muita gente fala assim, eu não erro. Eu não, tenho tanto de santo, faço certo. Aí a pessoa diz, eu não erro. Mas todo mundo vê os erros, né? Ainda tem gente que fala assim, mas por que fulano se enforcou? Porque foi coisa do destino, era doido, se enforcou. Mas não tomou obrigação, criatura, não estava de que lei? Por que fulano morreu dentro do quarto de santo? Porque é coisa do destino, tinha que acontecer mesmo. Mas não teve obi, o Exu não falou nada, não deu um recado. O jogo de búzios não falou que estava perturbando a pessoa, a cabeça da pessoa. Não teve nenhuma premonição, não teve um sonho, não teve uma palpitação, né? Tem disso. Eu lembro que uma vez eu estava em casa e realmente estava acontecendo uma coisa meio negativa comigo. E meu pai de santo me ligou, meu sacerdote me ligou, uma pessoa ocupadíssima com os axé, com as coisas, me ligou. Meu filho, como você está? Eu precisava falar com você, não sei o que está acontecendo. E eu disse, meu pai, aconteceu isso está acontecendo. Eu já ia até ligar para o senhor, mas eu fico com vergonha. Não, meu filho, ligue. Então, existem essas questões que nos deixam conectados com o orixá. E existem questões que nos deixam desconectados com o sagrado. Então, nós precisamos discernir. Por exemplo, eu sei quem é o Alaomi e quem é o Ramiro. O Ramiro tem uma vida normal, que gosta de festa, que gosta tem vaidade, tem isso e tem aquilo. Mas só que no dia que eu me incorporo de Alaomi, aí as coisas mudam, a gente não pode ter as mesmas intimidades, né? Um dia desse eu estava numa festa de candomblé, aqui em Manaus, e um sacerdote antigo, velho de santo, em plena cerimônia da casa lá, na qual eu fui convidado para ir, falando de pornografia, disso, daquilo, alto, rindo, né? E eu perguntei a ele se aquela atitude condizia ao tempo dele de santo. Talvez ele tenha ficado com raiva, né? Porque lá fora do candomblé, nós somos qualquer coisa. A gente vai pro bar, a gente bebe, né? A gente fala de putaria, isso é normal, nós somos seres humanos. Mas dentro do espaço sagrado, a gente tem que ter um pouquinho de respeito. E principalmente quando se trata de um ebome velho. Tem que ter. Aí muita gente vai para as redes sociais falar de rumbê. Aí você vai para ver na prática
não condiz. Isso chama-se hipocrisia, né? Então, são esses princípios que são importantes para o candomblé. Eu sou perfeito? Muito pelo contrário, eu tenho todos os defeitos que todo mundo tem. Só que eu policio, eu assumo minhas culpas. Eu tenho meu pé no chão. Se eu errar, por que eu não gosto de usar o nome de ninguém, de casa de ninguém, de axé de ninguém? Não uso para me promover, para gravar vídeo. Eu sou filho do fulano de tal, da fulana de tal. Não uso. Porque fulano de tal ou fulana de tal lutou muito para construir o império que tem. Cabe a mim construir o meu. Se eu errar, é culpa minha, não é culpa de meu pai, de minha mãe, da minha família, não. A culpa, a safadeza toda é minha. E se eu acertar, é culpa do meu atrevimento, mas com certeza da boa criação de axé, dos bons amigos de axé, dos bons irmãos de axé que estão sempre ao meu lado para me orientar. Isso eu não posso negar. Errar, eu erro sozinho. Acertar, eu não acerto sozinho. São eles que me orientam. Recentemente eu publiquei um vídeo de uma pessoa, um ebome, falou: meu filho, não faça assim, desse jeito, assim, assim, assim. Tem que ser acatado. Acatei. É óbvio. As críticas, o meu Odu, ele diz que, o meu Odu é Oxê, né? Eu preciso ouvir muita crítica para que eu possa ser lapidado. Odu Oxê, aquele que nasceu em cima do ouro, para se tornar joia, precisa ser lapidado. É que nem pérola. Felicidade não gera pérola. São as dores que a ostra sofre, as lágrimas, o sofrimento. É do sofrimento da ostra que nasce a pérola. Né? Então, para se a gente se lapidar, a gente não pode viver só de aplauso, não. Viu? Que o aplauso nos deixa numa zona de conforto. Acate as críticas. As que forem construtivas você absorve, as que forem destrutivas você descarta e segue em frente. Esse é o caminho para se viver, para ter axé. Porque axé não é só o banho de folha, o ebó, né? Não existe uma magia pronta para todos os nossos problemas, porque senão já tinha feito para mim. Existe consciência, existe respeito, existe a gente aceitar os nossos defeitos, porque o nosso problema é que a gente não aceita os nossos defeitos, né? A gente não aceita nossos erros, a gente sempre quer achar um culpado. Menino, por que você cantou errado? Ah, porque fulano me ensinou errado, né? Menino, por que você fez isso? Ah, porque fulano me convidou para ir, fulano, né? A gente sempre tem um fulano para dizer que foi fulano que nos induziu. Ninguém assume a nossa culpa, né? Tem que assumir. Então, por isso eu sempre digo, se eu errar, eu erro sozinho. A culpa é toda minha. Todos os meus erros, fui eu que errei. Foi escolha minha. E às vezes ignorar o conhecimento, ignorar o jogo. Fui eu que não dei ouvido ao jogo. Então eu errei mesmo. Mas quando eu acerto, eu tenho sempre essa gratidão por aqueles que estão à minha volta. Porque foram eles que me lapidaram. São eles que estão me lapidando. E em todo lugar do Brasil. Às vezes eu vou na Umbanda, no Candomblé, nisso, em outras religiões, e aprendo muito, aprendo com todo mundo. Aprendo com o Iaô, aprendo com a Bian. Quando eu estou na Bahia, eu tenho a Bian lá que me bota no bolso de conhecimento, porque vive. Nós que vivemos em outros estados, nós temos uma outra realidade do Candomblé da Bahia, né? Eles acordam, eles vivem isso. Então, cabe a gente chegar com eles com muita humildade e respeito e conversar, sem muita autoridade. Conhecimento é posto. E quando a sabedoria fala, um bom inteligente tem que se curvar para que absorva e se torne sábio também. Tá bom? Beijo de luz, abraço, que Oxum mesmo abençoe a todos. Todo mês nós estamos realizando o ebó coletivo Pau-Bará, invocando a energia, alimentando a energia da prosperidade, da riqueza e da fortuna para o caminho de todos. Então todos que querem ser favorecidos pela energia de Obará, né? Que querem receber essa benevolência de Obará, entre em contato com a gente para saber como participar do ebó coletivo de Obará mensal. Todo mês nós vamos estar alimentando essa energia para que Obará venha nos favorecer positivamente em nossos caminhos, em nossas conquistas. Axé para todos, a bênção de todos. Que Oxum, a dona dessa casa, a dona desse templo, possa abençoar cada um de vocês. Axé para todos. Ire Bobô, Orixá Bobô,
Aure.